Vamos lá, pessoal, darmos prosseguimento à nossa última aula do curso Dificuldades de Aprendizagem na Escola, certo? Foi falado aí já sobre a descalculia, sobre a disgrafia, dislexia. Agora a gente vai falar sobre a dispraxia e vai falar também sobre o TDAH. Eu ia fazer esse vídeo lendo uma parte de um livro que eu estudo aqui, mas eu acho melhor, gente, mostrar os vídeos para vocês de profissionais explicando tudo direitinho, porque eu acho que fica melhor, porque como eu falei, às vezes eu me atrapalho um pouco nas palavras, né, porque também trata-se de uma aula gravada e eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, e às vezes eu me acabo me atrapalhando um pouco. Por isso que eu gosto mais da aula ao vivo, tipo, você conversa daí, eu converso daqui, a gente vai batendo aquele papo psicopedagógico cara a cara. Eu acho bem mais interessante e pra mim é bem melhor. Não sei porquê, mas eu acredito que eu me saio melhor tendo esse momento interação corpo a corpo, né? Eu acho que é melhor pra mim. Então vamos lá, gente, eu vou botar para vocês agora alguns vídeos explicativos, vídeos ótimos de excelentes profissionais, para que fique bem objetivo, tudo muito claro, muito explicativo para vocês, para que vocês entendam quais são os sinais, né, e os tipos de como eles se comportam, né, como as crianças que são, quem sabe, acometidas por essas dificuldades de aprendizagem, como elas se comportam e qual é a área do cérebro que é afetada, para que fique melhor a compreensão por vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos lá ver um pouquinho. Esse vídeo é maravilhoso, gente. Vamos ver um pouquinho sobre, agora vamos falar sobre o TDAH, como é que acontece no nosso cérebro. Daqui a pouco a gente vai ver a fala de outro profissional explicando direitinho o que é TDAH, os sintomas, os sinais que quem tem TDAH apresenta, certo? Vamos lá? Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ou TDAH, como geralmente é conhecido, afeta cerca de 1 a cada 20 jovens de todo o mundo. O impacto pode ser maior em casa, na escola e com os amigos. Os sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade podem reduzir a capacidade de uma pessoa de controlar suas ações e de se concentrar sem se distrair. Algumas pessoas não acreditam no distúrbio, mas imagens do cérebro mostram que os sintomas de TDAH estão associados com uma série de anormalidades no desenvolvimento e em algumas partes de funcionamento do cérebro. Vamos olhar primeiro para o córtex, a camada superficial do cérebro. No desenvolvimento normal, o córtex, que desempenha papel fundamental na memória, na atenção, no pensamento e na linguagem, aumenta gradualmente de espessura antes de atingir um pico durante a adolescência. Scans mostraram que, em crianças com TDAH, o córtex geralmente se desenvolve mais lentamente, particularmente nas regiões do lobo frontal e temporal, que são importantes para a memória e controle do comportamento. Normalmente, o córtex frontal, juntamente com outras partes fundamentais do cérebro, são menores em crianças com TDAH do que naquelas sem. Estas diferentes partes do cérebro não funcionam separadamente, mas interagem intensamente, formando circuitos que controlam funções como a linguagem, a atenção e o movimento. A atividade dos diferentes circuitos aumenta e diminui para permitir a realização de diferentes funções. Por exemplo, enquanto você está assistindo a este vídeo, a atividade dos circuitos envolvidos no processamento de informações estará normalmente aumentada, enquanto a atividade dos circuitos envolvidos na distração da mente estará normalmente diminuída.
Em uma pessoa com TDAH, a atividade desses circuitos está prejudicada e as conexões das redes são interrompidas. E quando olhamos mais de perto para a comunicação dentro destes circuitos, há também interrupção na liberação de transmissores químicos, a dopamina e a noradrenalina, que são responsáveis por transmitir mensagens entre as células cerebrais. Em geral, quando as crianças com TDAH realizam tarefas específicas, alguns circuitos não são ligados o suficiente, enquanto outros permanecem ligados demais. Pesquisas no mundo todo têm mostrado diferenças no desenvolvimento e na função do cérebro que são comuns em crianças com TDAH. Embora ainda não se possa usar imagens do cérebro para diagnosticar a doença, quanto mais aprendemos sobre o TDAH e o cérebro, melhor compreenderemos os sintomas das crianças com TDAH nas suas experiências do dia a dia, e assim seremos cada vez mais capazes de apoiá-los. Vocês viram, gente, que interessante. Eu sou apaixonada por estudar essas coisas. Vocês perceberam o que acontece no cérebro, né? Segundo alguns estudos de pessoas que têm TDAH e daquelas que não têm, há uma dificuldade nas conexões. Parece que a dopamina e a neuroadrenalina, que são, como é que eu posso dizer? São hormônios, não, meu pai. Tem uma palavra específica para descrever a dopamina e a noradrenalina, né? Que esses dois causam como é que se diz? Eu acredito que não são proteínas, não. Eu esqueci o nome, gente, que dá. Me fugiu a memória agora. Elas causam essa reação química, essa comunicação química entre as células neurais, que no caso são os neurônios, né? Células nervosas. Então, há uma dificuldade nessa comunicação e por isso você percebeu que ele falou que uns neurônios se comunicam de forma mais duradoura e outros já não se comunicam com tanta eficácia. E essa falta de comunicação, essa dificuldade na comunicação é que prejudica a aprendizagem de quem possui TDAH, assim também como quem possui outros tipos de dificuldade de aprendizagem. Então, o cérebro ele precisa ser entendido como um órgão a ser estudado nas pessoas que possuem e daquelas que não possuem dificuldades de aprendizado, porque é daí que a gente vai entender como esse ser, como essa criança aprende melhor. É no estudo do seu cérebro, no estudo de entender como é que o cérebro dessa criança aprende, que a gente vai conseguir entender melhor e ter uma direção melhor de como se trabalhar com essa criança, tá? Vamos ver mais um videozinho curto falando sobre do TDAH. Acho que eu vou até pôr de Dr. Kleibritz. Cadê Dr. Kleibritz? Ele vai explicar um pouco mais sobre o TDAH e eu quero que vocês vejam. Ele tem uma aula maravilhosa aqui, ó, mas é 1 hora, é muita coisa. Acho que esse aqui, doutor Salmo, acho que ele explica bem também. Esqueci. Agora pode escolher, tem de tudo, meu amigo, porque no app tem de tudo e tem pra todos. Eu vou de iFood. iFood! Chegou a Advil 12 horas, uma explosiva fórmula em dupla camada com duração de até 12 horas. Gente, me perdoe esses comerciais, eles são muito... Oi, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra da Universidade de São Paulo e do CINE, do Centro Ibirapuera de Neurociência. E hoje eu vou começar a conversar com vocês sobre uma questão que tem sido muito levantada, né? Tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, sobre o TDAH, sobre o déficit de atenção e hiperatividade. Como é feito o diagnóstico de TDAH, né? Tem muita dúvida ainda a respeito disso. Existe algum exame? Não existe, né? Como que é
feita essa abordagem. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês de uma forma simples, né? Como que um médico especialista faz um diagnóstico de TDAH ou não, né? Então, são 4 ferramentas principais que nós usamos para fazer esse diagnóstico. A primeira ferramenta é a consulta clínica psiquiátrica, que é uma ferramenta super importante, é ainda a ferramenta mais utilizada, que a gente mais usa para fazer esse diagnóstico ou não. O que a gente vê na consulta que pode ajudar a gente a fazer um diagnóstico de TDAH na criança ou no adulto, né? Então, primeiro a gente observa o comportamento da pessoa, né? Observa o quanto que a pessoa presta atenção em você, observa o quanto que a pessoa presta atenção no ambiente. Nós colhemos dados da história de vida dela, né? Tanto história social quanto história acadêmica, história profissional. E nós também podemos fazer alguns exames físicos para ver se existe algum quadro neurológico que pode estar contribuindo para ela ter esses sintomas, né? E além disso, na própria consulta, nós temos alguns testes, alguns questionários que nós conseguimos aplicar ali mesmo, né? No momento da própria consulta, no próprio consultório, que podem dar para a gente uma ferramenta mais substancial para a gente poder falar se tem ou não esse diagnóstico de TDAH. Mas a gente não usa só a consulta é um instrumento mais importante ainda, mas a gente pode colocar outras coisas para complementar, para a gente poder montar esse quebra-cabeça do TDAH. O segundo passo, que normalmente a gente acaba fazendo, é uma consulta, uma entrevista com familiares, às vezes com a mãe, com a esposa, com o marido do paciente ou da paciente. Para quê? Para que essa pessoa possa contar para a gente como que é o olhar dele na vida, no dia a dia, como que é a organização, como é que é o cumprimento de prazos, como que é o dia a dia, né? Se a pessoa fica muito presa no celular, se não fica, ela consegue dar informações muito mais relevantes. E essa consulta sempre, né, de preferência, é feita junto com o próprio paciente, para que não tenha segredos, né? Não tenham coisas que não são faladas, né? E o objetivo é ser bem direto mesmo, né? A gente conseguir ver, fazer um mapeamento dos sintomas e poder ver se aquela pessoa que conhece mais, né, o paciente que está ali perto, se consegue enxergar isso no dia a dia ou não. Então, o primeiro passo é a consulta, o segundo passo é uma entrevista com familiares, com parentes, né, com pessoas que convivem com a pessoa. O terceiro é um teste que nós já falamos em outro vídeo, que é um teste ou exame ou avaliação neuropsicológica. O que é isso? Isso é um teste feito por neuropsicólogos, psicólogos especializados nisso. Gente, esse doutor, ele tá falando aí de como é o processo dentro de um consultório para se chegar ao diagnóstico de TDAH. Não era bem isso que eu estava querendo mostrar. Estava querendo mostrar sinais, né, de quem possui TDAH. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver outras dificuldades. Deixa eu ver quanto tempo ainda a gente tem. Para que a gente entenda, né, gente? Eu acho que esse aqui é bem legal. Dear teacher, I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. It's just my brain is kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me help I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing.
My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. Vocês viram aí, gente? O depoimento de alguns alunos. Provavelmente eles têm esse diagnóstico de TDAH, mas vocês veem como eles se comunicam muito bem, né? É muito legal, gente. No nosso último vídeo, falamos sobre como a atenção é uma capacidade cognitiva fundamental dos nossos cérebros. Se ainda não viu o último vídeo, veja ele antes de continuar. Algumas pessoas são mais atentas de um modo geral. Outras pessoas são bem desatentas. Para tudo! A loja do Minutos Psíquicos está no ar. Lá você pode comprar camisetas finas, além de ilustrações que usamos nos nossos vídeos. Entre agora em www.loja.minutosPsíquicos.com e confira. Aliás, pode terminar de assistir o vídeo primeiro e depois vá lá conferir. Quando uma pessoa possui uma capacidade muito menor que a maioria das pessoas da sua idade e isso a prejudica muito, é possível que seja um caso de TDAH. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH, é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e que tem como principais sintomas desatenção excessiva, inquietação e impulsividade. Todas as crianças e adultos são, em algum nível, inquietos, desatentos e impulsivos. Isso não quer dizer que essas pessoas tenham TDAH. Para identificar casos de TDAH, é importante que seja feita uma avaliação sobre vários aspectos da vida da pessoa. Por exemplo, o diagnóstico demanda, entre outras coisas, que esses sinais ocorram em diferentes contextos, que sejam distoantes de pessoas da mesma faixa etária, sejam prolongados e prejudiquem consideravelmente a vida da pessoa. Os sintomas do TDAH surgem na infância e, na maioria dos casos, acompanham a pessoa até a fase adulta, embora os sintomas diminuam com o tempo. Como já falamos antes, várias regiões do córtex frontal do cérebro são importantes na regulação das emoções e do autocontrole. Pessoas com TDAH tendem a possuir um funcionamento diferente nessa região. O córtex frontal de pessoas com TDAH costuma ser menor do que o de pessoas sem TDAH e exibir níveis menores de ativação do que seria esperado em algumas regiões. Além disso, neurotransmissores importantes para o funcionamento do córtex frontal, tais como a noradrenalina e a dopamina, costumam estar presentes em níveis menores no cérebro dessas pessoas. O TDAH tem um forte componente genético, que pode ajudar a explicar essa diferença no funcionamento cerebral. Por exemplo, parentes de pessoas diagnosticadas com TDAH têm uma chance muito maior de também ter TDAH do que parentes de pessoas que não têm TDAH. Mas, ao que tudo indica, os genes resultam em uma predisposição para desenvolver o TDAH, embora outros fatores também possam ser importantes, tais como o consumo de drogas por parte da mãe durante a gestação. Um dos recursos mais comuns no tratamento do TDAH são medicações baseadas em um composto químico chamado de metilfenidato e comercialmente conhecido como Ritalina. A Ritalina tende a deixar a pessoa com maior autocontrole e concentração do que é normal para ela, e geralmente não leva a efeitos colaterais ruins. Essa é uma das razões pelas quais há tanta procura por remédios como esse. Mas o uso inadequado pode levar a efeitos colaterais como dores, enjoo, insônia e outros. Por isso, é uma medicação que só deve ser usada com a recomendação e o acompanhamento de um profissional competente. O não tratamento do TDAH pode trazer sérios prejuízos para a vida de uma pessoa. Algumas pesquisas indicam que pessoas com TDAH têm mais chance de ter um menor nível de escolaridade, maior envolvimento com acidentes de trânsito, abuso de drogas e divórcio. Como o diagnóstico do TDAH depende de informações subjetivas e potencialmente enviesadas, como o relato dos pais, erros de diagnóstico e prescrições inapropriadas de medicação são problemas que podem ocorrer. Mas realizar diagnósticos e prescrever medicações não são um problema. O problema é fazê-los de maneira inapropriada, assim como seria no caso de qualquer outro transtorno. Nas condições ideais, o diagnóstico e a medicação podem ser muito úteis. Com um tratamento adequado, boa parte das crianças chegam à fase adulta com menos dificuldades e melhor adaptadas aos meios em que vivem.
Ajude-nos a fazer com que mais pessoas saibam o que é o TDAH. Gente, esse vídeo foi bem explicativo, não foi? Lembrei, são os neurotransmissores. São os hormônios que o nosso corpo produz, certo? E estimulam essa comunicação entre as células nervosas, que são os nossos neurônios. Ok, gente? Agora a gente vai falar sobre outras dificuldades de aprendizagem específicas, né? Vamos ver se a gente fala sobre a dispraxia, para que vocês entendam direitinho o que é, certo? E fique bem claro as informações para vocês, tá bom? Acho que a dispraxia tá cá em cima. Dispraxia. Sinais da dispraxia. Essa doutora é excelente. Quer uma torradeira que não torre a paciência? Relaxa, uma americana você acha. Você tem dificuldade, por exemplo, de amarrar o sapato? Você teria dificuldade de andar numa sala como essa aqui, tomando muito cuidado para não esbarrar em nada? Valéria Almeida vai mostrar pra gente por que isso acontece. É fácil encontrar por aí uma pessoa que se considere desastrada, estabanada. Eu sou. Todo mundo da minha família. Sai derrubando tudo. Eu costumo me bater nas coisas. Anda tropeçando. É tudo mesmo, sai passando e derrubando tudo, assim. Na rua já caí diversas vezes. Deixar as coisas caírem, sou bem atrapalhada. Difícil é entender quando essa falta de controle do corpo deixa de ser um comportamento, muitas vezes engraçado, que se torna sinal de um problema neurológico. Comecei a andar quando tinha uns 4 anos, justamente porque sempre caía. Essa disfunção motora recebe o nome de dispraxia, conhecida popularmente como síndrome do desastrado. Uma criança com dispraxia pode apresentar sinais desde bem pequena, então é importante ficar atento para perceber se ela demora para engatinhar ou andar, se esbarra muito nas coisas, se tem dificuldade na hora de escrever ou comer e até se na hora da brincadeira ela prefere ficar sentada a se divertir assim. Tem crianças com alteração de praxia que às vezes ela tem dificuldade de imaginar, de ter uma ideia sobre as coisas. Outras têm dificuldade do ritmo e do tempo de ação. E algumas têm dificuldade nisso tudo. O diagnóstico precoce é fundamental para não prejudicar o desenvolvimento da criança. E o tratamento é feito de um jeito bem lúdico. Uma sala de integração sensorial sempre tem equipamentos para a criança subir, pular, puxar, empurrar, agregar outros materiais. Um dos exercícios que ensinam a criança a fazer uma atividade em sequência está nesse quadro. Ela escolhe um equipamento, inventa uma brincadeira, cria fases, dá um nome e descreve o que inventou. Em casa é possível fazer o mesmo, mas com compromissos do dia a dia. Levantar, escovar os dentes, tomar café da manhã, ir para a escola, fazer lição, voltar para casa, brincar. A brincadeira não pode faltar. Quanto mais você tiver brincadeiras, favorecer para o seu filho brincadeiras com que ele sinta o corpo, explore seu corpo no espaço, coloque a mão na areia molhada, veja que a areia ela se transforma em outras coisas, fazer castelo de areia. Se dê o tempo de que nessas atividades ela está coordenando, fazendo a coordenação motora ampla e fina, ela está sabendo a sequência das coisas, principalmente em brincadeiras de transformação, né, de massinha, argila. Legal.
legal, muito bacana, legal, né, doutora Ana? Agora, existem sinais que a senhora, como pediatra, professora, acaba orientando para os pais para que uma luz se acenda com relação à atenção a esse problema, não é? É isso, né? Não são definitivos. Não são definitivos, gente. Isso, assim, são marcos do desenvolvimento. Então, por volta dessas idades, as crianças têm que estar fazendo já, ou estar tentando fazer alguma dessas atividades aqui, né? Vamos ver, então, olha. Então, por exemplo, normalmente as crianças estão sentando por volta de 7 meses. Se a criança está muito molinha, não consegue de jeito nenhum nem sentar com apoio, acende uma luzinha amarela, tá? Se a criança ainda não engatinha até 1 ano, normalmente com 1 ano eles já estão andando, mas se não engatinha até 1 ano, acende outra luzinha. Às vezes anda sem engatinhar. Às vezes anda sem engatinhar. Agora, se não engatinhou, mas tá andando, tá tudo certo, tá bom? Então, não distingue direito o que é direita, o que é esquerda, até os 6 anos. Puxa, doutora Ana, quando passa muito tempo depois disso? É uma luzinha vermelha que assim. A luzinha é uma alarminha assim. Até os 6 anos tem que entender isso. Tem. E aí, com 11 anos em geral, eles estão sabendo amarrar um cadarço. Você sabe amarrar seu cadarço, Fê? O de velcro, doutora Ana. O de velcro, esse aqui, ó, tem um velcrinho aqui, né? Esse aqui você sabe. Esse eu sou craque. Tá bom, não. Doutora Ana, o velcro a gente comentou no início. Sim. Ele é interessante, é prático para os pais, mas ele tira o estímulo, né? Tira, né? Então você veja, todos esses estímulos que exercitam o cérebro são essenciais para a criança. A gente viu na reportagem as crianças mexendo, sentindo a consistência de areia, de tinta, sabe? Ter que exercer uma atividade manual mais complexa, como amarrar um cadarço, isso tudo a gente vai fazendo conexões no cérebro. Isso tudo é importantíssimo para a criança conseguir desenvolver todas as habilidades cognitivas e motoras que ela precisa. Vocês viram, gente? Como é muito importante fazer a questão dos estímulos, né? Estímulos motores. Olá a todos! O Dr. Klein Brits, que vai falar um pouco sobre a dispraxia. Mas, gente, eu acho que eu não vou deixar ele falar um pouco, porque senão vai acabar a nossa aula, a gente não vai falar sobre os outros, que eu quero muito que vocês vejam também quais são o que é o transtorno de espectro autista, né, que é um dos termos mais mencionados na atualidade com a questão da dificuldade de aprendizagem, e eu quero que vocês entendam direitinho o que é transtorno de espectro autismo, a diferença entre a síndrome de Asperger e o transtorno de espectro autista. Eu quero que vocês entendam tudo direitinho, tá bom? Então, deixa esse vídeo do Dr. Klein Brits para vocês assistirem em outra oportunidade. Mas eu deixo esses vídeos aqui, gente, para vocês. Me perdoem as propagandas. Infelizmente, não tem como excluí-las. Mas eu quero que vocês foquem no que está sendo falado por esses profissionais, certo? São um aprendizado bastante importante. Talvez vocês não assistiriam esses vídeos que eu estou mostrando aqui em uma outra oportunidade. Então, vamos aproveitar essa aqui agora e vamos ver, vamos assistir, vamos conhecer, vamos aprender. Não só vocês estão aprendendo, como eu também estou aprendendo mais e mais. E isso é bom. Isso forma conexões do nosso cérebro, cada vez mais estimulando toda essa questão do processo de aprendizagem dentro dele, tá bom? Na vida de vocês, como também na minha. Vamos aprender mais e mais para não ficar só nas minhas palavras. Eu quero que vocês vejam, que vocês entendam, e se tiver dúvida, falem, tá bom? Porque essa é a nossa última aula, então precisa ser falado essas coisas, que são muito importantes, porque o transtorno de espectro autista, assim como a dispraxia, como a descalculia, como a dislexia e tantas outras dificuldades de aprendizagem que acometem nossos jovens, nossas crianças, os adultos também, precisam ser estudados, né? Precisa ser estudado aqui neste nosso curso. Então, por isso que eu estou falando um pouquinho de cada um. Mas esses transtornos, gente, esses distúrbios, eles precisam ser estudados de forma bastante significativa, para que
se tem um conhecimento amplo sobre cada um deles. É preciso estudar mais, tá? Mas no nosso curso vamos falar só um pouquinho de cada um. Vamos ver um pouquinho de cada um para que fique aquele conhecimento parcial, mas um conhecimento parcial bem formado, bem estruturado, tá certo? Então vamos lá? Vamos agora falar sobre transtorno de espectro autista. Deixa eu apagar aqui. Ainda tem o TOD também, muito importante vocês conhecerem. Se der tempo eu vou falar também sobre ele. Opa, transtorno do espectro do autismo. Quero que vocês vejam. Oh, meu Deus, botei o dedo na frente. Oh, Senhor, me perdoe. Perdoa, gente. Botei sem querer o dedo aqui na frente da câmera. Tá vendo que eu fico meio estabanada? Tá vendo que todo mundo tem dificuldade em alguma coisa? E eu tô tendo dificuldade, às vezes, aqui em falar certas palavras e até mesmo manusear aqui o aparelho celular para estar gravando os vídeos para vocês. Porque eu tenho que pagar aí 6 horas de videoaula para vocês, certo? Assim também como vocês vão estar recebendo o certificado de 6 horas. Transtorno de espectro autista. Os seres humanos não são todos iguais. E essa é uma das maravilhas da vida. Somos diferentes. Cada um com seu jeito de ser e de ver o mundo. As fisionomias mudam de pessoa para pessoa. As preferências nunca são as mesmas. As habilidades também. E sabe o que mais não é igual? A forma como nosso cérebro funciona.